No começo desse anime, nós vamos conhecer o nosso protagonista chamado Minfei. Ele é um gamer fracassado, sem amigos, que praticamente não sai do seu quarto. Ele passa o dia inteiro jogando seu jogo favorito, onde ele pelo menos consegue ser um dos melhores jogadores do mundo. No começo da história, a gente vê que ele está jogando uma partida desse jogo junto com um amigo dele, e não demora muito até que Minfei vence a partida, e logo então um amigo de Minfei se despede dele. Só que depois disso, Minfei não tem mais com quem jogar, e ele então começa a se sentir um pouco sozinho. Sem ter o que fazer, ele decide dar uma olhada no perfil da garota que ele gostava. E ele passou tanto tempo olhando pra tela que se a garota estivesse ali, ela com certeza daria um tapa nele. Parece que Minfei não tem muitos pensamentos puros com ela, só que antes que Minfei possa fazer alguma coisa inapropriada, de repente ele recebe uma mensagem no jogo de outro jogador de primeira linha que está convidando ele para uma partida. O nome desse outro jogador no jogo é Nono. E como o videogame era muito mais interessante do que garotas para Minfei, ele aceita a partida sem pensar duas vezes. E assim, quando a partida começa, Minfei fica surpreso com as habilidades do seu oponente. Afinal de contas, há muito tempo Minfei não se sentia desafiado daquela forma. Normalmente ele conseguia ganhar todas as partidas que jogava com muita facilidade. Por conta disso, vemos que Minfei está realmente concentrado enquanto joga. Ele chega até mesmo a se levantar da cadeira como se isso fosse fazer ele melhorar. Só que nesse momento, Nono lhe envia uma mensagem direta enquanto eles estão jogando. E para a surpresa de Minfei, o seu adversário apenas prevê diretamente o seu próximo movimento em tempo real. Minfei fica assustado ao ver aquilo e perde toda a sua concentração, e em seguida então ele acaba sendo derrotado depois de muito tempo. Após a partida, Minfei fica sentado em seu computador, e tudo o que ele consegue pensar é sobre quem seria aquela pessoa que havia acabado de derrotá-lo como se ele fosse um amador. Minfei decide fuçar o perfil de Nono no jogo, porém para a surpresa dele o perfil está em branco. Completamente frustrado com aquilo, o protagonista então sai do computador e para de jogar, algo que ele praticamente nunca fazia. Em seguida a cena muda e vemos que na verdade quem espancou Minfei no jogo era uma garota. Ela possuía belos cabelos cor de fogo e o nome dela real era Motong, e ela era simplesmente uma caçadora de dragões extremamente habilidosa que estava estudando em uma academia chamada Castle. No entanto, online ela atende pelo nome de Nono apenas. Naquele momento vemos que Nono está dirigindo pela cidade junto de alguns amigos, quando então é revelado que o diretor do colégio deles está interessado em Minfei, pois ele acredita que o garoto pode se tornar um aluno de classificação S. E foi por conta disso que Motong quis desafiar Minfei para um duelo, pois ela queria entender se as expectativas do diretor estavam corretas. Porém, depois de enfrentar o protagonista, ela achava que o diretor estava errado sobre ele. E por conta disso, ela fica bem irritada ao pensar que o Minfei iria receber uma bolsa de estudos do diretor da escola. E ela passa tanto tempo reclamando do protagonista que logo os amigos dela começam a desconfiar de que ele realmente é um inútil. E dessa forma eles pedem para que Nono descubra mais sobre Minfei. E para fazer isso, ela se conecta a um sistema ultra tecnológico de sua faculdade. O nome desse sistema é Eva, e eu confesso que nunca vi um sistema tão educado quanto aquele. E eu digo isso porque quando Motong inicia o sistema, ele até dá bom dia para ela. Enfim, logo Nono começa a pesquisar sobre os interesses pessoais e hobbies de Minfei. E ela descobre que Minfei não tem amigos em sua escola e que aparentemente ele não fazia nada além de jogar videogame o dia inteiro. Além de tudo, o garoto era praticamente um órfão, pois tinha sido abandonado pelos seus pais quando era mais novo. E agora ele morava com seu tio e tia que importunavam ele o dia inteiro. Além deles, ele também tinha um primo valentão, o qual Minfei gostava de enganar fingindo ser uma garota online, apenas para que assim ele pudesse brincar com o coração de seu primo por vingança. E por mais que Minfei seja um fracassado, a verdade é que a vida dele não é nada fácil, pois os seus tios estão sempre reclamando dele e pedindo para ele arrumar um emprego. Afinal de contas, eles não aguentam mais ver o Minfei gastando dinheiro com skins em jogos. Além disso, eles não querem ter que sustentar o garoto para o resto da vida, e eles temem que ele não vai ser capaz de entrar em nenhuma faculdade. E assim ele vai ser um idiota sem cérebro pelo resto da vida. E o mais bizarro de tudo é que a Nono descobriu tudo isso apenas utilizando o seu sistema. Ela praticamente tinha um chat GPT exclusivo para espionar a vida de todo mundo. E em seguida ela descobre que Minfei também tem uma queda por uma garota de sua escola chamada Chen Wen. No entanto, a Nono não se interessa muito por isso. Ela quer mais saber sobre os planos futuros de Minfei. E
logo ela descobre que os tios de Minfei estavam certos o tempo todo sobre ele. Ele não pretendia ser absolutamente nada no futuro. No máximo ele pensava em se tornar um vendedor em uma banca de jornal. Ele só queria mesmo ganhar algum dinheiro para conseguir continuar comprando seus jogos. Depois de ouvirem isso, tanto Nono quanto seus amigos acabam ficando tão surpresos que por muito pouco eles não perdem o controle do carro e acabam saindo da pista. E tudo isso porque eles não conseguiam entender o que o diretor da academia tinha visto em Minfei. A cena então corta e vemos que o nosso protagonista acabou de ser expulso de casa para comprar mantimentos. E durante o caminho ele aproveita para passar em sua caixa do correio. E normalmente, como ninguém se importava com Minfei, quase nunca ele recebia alguma correspondência. Porém, para a surpresa dele, naquele dia ele havia recebido algumas cartas, sendo que uma delas estava acompanhada por um dispositivo misterioso. Enfim, quando abre a primeira carta, Minfei recebe a notícia de que ele havia sido rejeitado pela Academia Internacional. Mas a verdade é que ele já esperava por essa rejeição. O que ele não esperava era que na outra carta ele recebia uma mensagem dizendo que ele havia sido aceito em uma academia. E essa academia era a Academia Cassel, a mesma de Nono. A carta também diz que Minfei vai ser orientado pelo professor Guderian. Depois de ler a carta várias vezes, Minfei ainda acredita que ele está sonhando. Ele de fato pensava que seria um fracassado por toda a sua vida. Só que a carta era verdadeira, então Minfei sai dali e vai em direção à sua casa, todo empolgado para mostrar a carta para sua família. E quando eles veem a carta, eles também não acreditam que aquilo possa ser verdade. A tia de Minfei chega até mesmo a cogitar que ele havia forjado aquela carta. Logo o primo valentão de Minfei pega a carta para dar uma olhada e ele diz que não tinha como Minfei frequentar aquela academia, pois pelo que ele sabia, todos os alunos daquela academia eram seres humanos híbridos, que são uma espécie de seres humanos que têm afinidade com a magia. Em seguida, o valentão começa a contar sobre um estudante famoso da academia chamado Xu Zihan, que era um híbrido muito conhecido por ser um dos seres mais fortes da Academia Cassel. Depois de perceber que o seu primo estava com inveja dele, Minfei começa a entrar em um estado de sonho. Enquanto seus tios discutem, ele apenas imagina como será a sua vida. No fim das contas, não fazer nada além de jogar videogame tinha sido uma ótima escolha. Enfim, Minfei está realmente sonhando acordado, e ele então começa a imaginar que eles estão indo buscá-lo em seu apartamento de helicóptero. E em seus pensamentos, o próprio aluno lendário chamado Xu Zihan vai buscá-lo pessoalmente. E mais do que isso, em sua imaginação, Zihan ainda se ajoelhava pedindo para que Minfei se juntasse a ele. Só que em seguida, Minfei finalmente volta para a realidade, e agora ele também tá achando aquela história toda muito estranha. Ele chega a desconfiar de que alguém poderia estar tentando pregar uma peça nele, e assim ele vai se afastando um pouco cabisbaixo. Até que de repente o dispositivo que estava junto com a carta começa a tocar, e então a tia de Minfei atende o dispositivo e logo Minfei descobre que tem alguém da academia que quer entrevistá-lo no dia seguinte. E agora todos da família sabem que a carta era verdadeira, e todos eles estão em completo estado de choque, pois eles sempre pensaram que Minfei seria um fracassado. Até mesmo Minfei pensava que ele seria um fracassado. Mas agora, de repente, ele estava prestes a ir para a academia mais cobiçada do mundo, onde pessoas com poderes mágicos estudavam. Mais tarde, então, Minfei conversa com seu melhor amigo online, e ele parece ser a única pessoa que está realmente animado pelas notícias de Minfei. O amigo até mesmo dá algumas dicas para ele de como ele deve se comportar na entrevista, pois Minfei era um completo tapado em qualquer situação social. No dia seguinte, Minfei vai até o local da entrevista, em um prédio que ficava localizado no meio da cidade principal. E quando ele chega lá, ele fica surpreso ao ver que alguns de seus colegas de classe da sua escola anterior também estavam ali para ingressar na academia. E entre esses alunos está a sua antiga paixão, uma linda jovem de cabelos pretos chamada Chen Wen. Em seguida, enquanto todos esperam na fila para a entrevista, Minfei toma coragem e pergunta para Chen Wen como ela tinha ido parar ali. Ela responde que havia recebido a mesma carta que ele, e então Minfei diz para ela não ficar nervosa, pois ele sabia que ela iria se sair bem na entrevista. Afinal de contas, ela costumava ser a melhor aluna no ensino médio. Chen Wen acha aquilo muito fofo da parte do protagonista, e ela então agradece. Em seguida, o entrevistador vai chamando os candidatos um por um, até que finalmente chega a vez de Minfei. Ele tinha passado a noite anterior inteira repetindo várias perguntas, apenas para ensaiar o que diria para o entrevistador. Só que, para a surpresa de Minfei, quando o examinador começa a lhe fazer perguntas, ele pergunta várias coisas aleatórias, como por exemplo se ele acreditava em alienígenas. No entanto, as perguntas seguintes foram um pouco mais normais. O examinador então perguntou como ele tinha crescido e a sua história de vida. E enquanto Minfei respondia
respondia, um dos outros examinadores ia anotando todas as suas respostas. E sobre a pergunta dos alienígenas, Minfei responde a eles que ele acreditava sim em alienígenas. Nesse momento ele até olhou para o céu noturno e enquanto olhava para as estrelas o protagonista respondeu que o universo era muito grande e que por conta disso devia haver vida além da Terra sim. Só que logo depois de responder, Minfei de repente sente uma grande vergonha alheia tomando conta dele. Ele não queria ficar marcado como o esquisitão que acreditava em aliens, e de tão envergonhado que ele estava, ele chega a se levantar para ir embora, dizendo que ele provavelmente estava na academia errada. Na sequência, Minfei deixa o prédio, porém enquanto ele sai, de repente a gente vê um homem entrando no prédio, e esse homem confronta os dois examinadores sobre como tinha sido a entrevista de Minfei. E por acaso esse homem é justamente o professor Guderian. Justamente o nome do homem que estava escrito na carta que seria o professor de Minfei. Os examinadores então respondem ao professor que Minfei tinha deixado a entrevista logo após a primeira pergunta. E por algum motivo essa resposta incomoda o professor, que diz aos examinadores que eles deveriam ter implorado para que Minfei ficasse. E como se isso não bastasse, ele então sugere que eles liguem para o celular de Minfei para que ele volte logo ao prédio. Nesse momento, o entrevistador fica confuso sem entender por que o professor está tão bravo. Depois disso, a cena muda para Minfei, que está andando sozinho pela rua, até que de repente ele vê Chen Wen. E agora parece que Minfei despertou de vez a sorte dos protagonistas de anime, pois para a surpresa dele, Chen Wen simplesmente o convida para ir até a formatura junto com ela. E obviamente, Minfei aceita esse convite com muito prazer. O único problema é que ele não contou para ela que ele havia fugido da entrevista como um gatinho medroso, e ele então imagina que isso possa decepcioná-la. Mas enfim, mais tarde, quando Minfei chega em casa, sua tia diz a ele que um homem chamado Guderian havia ligado para ele. E para a surpresa de Minfei, o homem disse a ela que ele havia passado na entrevista, e que agora ele poderia oficialmente se tornar um aluno da Academia Cassel. Sendo assim, no dia seguinte, Minfei vai até a escola novamente para conversar com o professor junto com a sua tia e o seu primo. Isso porque eles querem discutir o preço que Minfei vai ter que pagar para estudar naquela academia. E logo o professor responde a ela que Minfei ganhou 100% de bolsa para estudar ali, e que além disso ele também receberia um salário para estudar. Isso já deixou a tia de Minfei muito feliz, porém o que deixou ela mais animada foi saber que Minfei não moraria mais junto com ela. Isso porque assim que os seus estudos começassem, ele passaria a morar na academia. E bem, isso daqui foi praticamente um sonho realizado para a tia de Minfei. Inclusive, ela praticamente implora para que Minfei aceite estudar ali. Em seguida, o professor revela que a razão pela qual eles querem tanto que Minfei estude na academia é porque eles acreditam que Minfei é um talento raro que aparece uma vez a cada 100 anos. E ao ouvir aquilo, tanto os tios de Minfei quanto o próprio protagonista começam a acreditar que o professor está confundindo ele. Porém, então, o professor mostra uma carta que havia sido escrita pela mãe e pelo pai de Minfei. E para a surpresa de Minfei, ele descobre que seus pais eram alunos honorários da Academia Castel. O professor então entrega a carta a Minfei, que fica simplesmente em choque. Isso porque ele acreditava que seus pais tinham abandonado ele sem nenhum motivo. Só que agora ele havia descoberto que eles tinham feito isso porque o tempo todo eles estavam estudando na academia. Minfei fica tão emocionado ao saber daquilo que ele simplesmente se levanta e vai até o banheiro chorando. E enquanto isso ele começa a ler o conteúdo da carta. Na carta, sua mãe explica o que aconteceu com ela e seu pai. E ela revela que para eles a vida de Minfei importava mais do que qualquer coisa. Só que por conta de sua linhagem rara, ela foi forçada a estudar na academia de magia. Só que ela tinha feito um pedido especial ao professor, que quando seu filho tivesse idade suficiente, ela queria que ele fosse aceito na escola com uma bolsa de estudos completa. E enquanto Minfei está ali todo emocionado com a carta, de repente Nono volta a aparecer em cena e primeiramente ela assusta o protagonista ao dizer que ele está no banheiro feminino e depois disso ela ainda diz que aquela academia não era um lugar para garotos chorões e que se ele fosse se comportar daquele jeito era melhor ele voltar para casa. Enfim, depois dessa intimidada, Minfei volta para a reunião e quando ele chega lá o professor pergunta a ele o que ele pensa sobre se matricular na academia. Só que para a surpresa de todos e a infelicidade da tia de Minfei, o protagonista então responde que ele precisa de mais tempo para tomar essa decisão, só porque ela pensou que ia se livrar dele para sempre, e instantes depois Nono começa a explanar dizendo que Minfei não quer aceitar o convite por conta de uma garota da sua antiga escola que ele era apaixonado. Minfei fica completamente em choque depois de ouvir aquilo, pois ele não conseguia entender como que Nono conhecia Chen Wen, e a garota então percebendo que havia falado demais,
Começa a atuar dizendo que ela não sabia de nada, mas que aquilo era apenas uma opinião pessoal dela. No entanto, logo Nono cansa desse joguinho de fingir ser quem ela não é, e ela então assume para Minfei que ela era a garota que havia desafiado ele para uma partida online alguns dias antes. Minfei fica com cara de boba ao descobrir isso e depois disso a reunião se encerra. Em seguida, quando a noite chega, vemos que Minfei está sentado no telhado, onde ele está prestes a mandar uma mensagem para Chen Wen para se declarar para ela. Porém, antes que ele possa fazer isso, de repente Nono aparece atrás dele. E depois de assustá-lo, ela confessa para Minfei que descobriu muito sobre a sua vida privada por conta de Eva, o sistema de última geração da Academia Castel. E além disso, Nono também diz que está ali por ordens que ela recebeu de Guderia. Isso porque o professor queria de toda forma que Minfei aceitasse o convite para ingressar na academia. E nesse momento, mais uma vez, Minfei volta a hesitar sobre entrar na academia por conta de sua paixão por Chen Wen, e ele então diz a Nono que ele não conseguia abrir mão de sua paixão. No entanto, Nono diz a ele que ela tem certeza que Chen Wen não gosta dele, e ela diz que se ele ficar nessa ele vai arruinar a sua chance de entrar na maior academia do mundo. O problema é que Minfei ainda acha que tem alguma chance com Chen Wen, e isso porque a garota o havia convidado para que eles fossem juntos para a festa de formatura. Só que Nono continua dizendo para o protagonista que aquilo é um erro, e que se ele não entrasse na academia naquele momento, a vida dele inteira seria afetada por conta disso. Mas bem, o protagonista não parece estar pensando com a cabeça correta, e no dia seguinte ele se encontra com Chen Wen para que eles se preparem para a festa de formatura. Eles compram alguns suprimentos para a festa, e enquanto os dois estão fora, de repente Nono se aproxima deles. E novamente ela aconselha Minfei a deixar Chen Wen para trás. Em seguida ela diz que o professor está partindo naquela noite e que então aquele era o prazo final de Minfei para dar a sua resposta. Ele precisava decidir de vez se ia entrar na academia ou não. O problema era que Minfei já havia planejado confessar os seus sentimentos a Chen Wen. E por conta disso ele recusa mais uma vez a oferta de Nono. Algum tempo depois, vemos Minfei praticando a sua confissão no espelho. E como ele era um pobre perdedor desempregado, ele não tinha nem dinheiro para comprar flores para o encontro. Sendo assim, ele teve que pegar flores do chão para entregar a Chen Wen. E assim, quando a festa está prestes a começar, o melhor amigo de Minfei entrega um terno para ele, pois o pobrezinho não tem nem dinheiro para comprar as próprias roupas. Na sequência, Minfei planeja o seu próximo passo, e ele então decide que vai subir ao palco para confessar o seu amor. O problema é que logo que ele está prestes a fazer isso, de repente o seu amigo se declara na frente dele para Chen Wen. E a verdade era que o tempo todo aquele amigo dele estava pregando uma peça com ele. Ele e Chen Wen tinham armado dar esperanças a Minfei, quando na verdade os dois já estavam envolvidos há um bom tempo. Dessa forma, o nosso protagonista acaba tendo seu coraçãozinho quebrado, e ele então é forçado a ver a garota dos seus sonhos começar a namorar com outro cara bem na sua frente. Mas então, quando Minfei já estava na mais profunda e severa depressão, de repente Nono entra na festa e ela está simplesmente mais bonita do que todas as garotas da escola. E ela então se aproxima de Minfei junto dos seus subordinados, e após uma troca de roupa maluca, ela então se agarra aos braços de Minfei, enquanto fica encarando Chen Wen com um olhar provocativo. E para provocar os amigos traidores do protagonista, Nono fala pra eles que ela e Minfei têm que ir embora, pois eles têm coisas mais legais para fazer naquela noite. Em seguida, ela diz a eles que essa é a última vez que eles vão ver Minfei como um fracassado. Depois disso, os dois saem junto do prédio, e Nono diz para Minfei que está tudo bem se ele quiser dar uma última olhada na sua antiga amada. Só que agora o protagonista despertou a febre do macho alfa, e ele diz que nunca mais quer olhar nos olhos de Chen Wen, pois ele sabe que merecia muito mais do que uma garota fracassada como ela. Na cena seguinte, os dois estão dentro de um carro dirigindo, até que o carro acaba ficando sem gasolina. Sendo assim, eles param em um lugar para reabastecer, e nesse momento Nono diz a Minfei que ela precisava que Minfei se juntasse à Academia Castel, porque ela não podia falhar com o professor. Minfei então entende o ponto de vista de Nono, e ele a agradece por não ter desistido dele até aquele momento, e assim ele diz a ela que mudou de ideia e que agora ele quer se juntar à Academia Castel. Nono fica muito feliz ao ouvir aquilo, e ela então informa a decisão de Minfei para o sistema Eva. Em seguida, o sistema se apresenta para Minfei e dá a ele todas as suas estatísticas atuais.
classificando Minfei como sendo um aluno de Rank S. Nessa hora, Minfei recebe um monte de informações do sistema a respeito do colégio, e então o Nono o coroa como sendo o rei da Academia Castel. Minfei fica sem entender nada, pois ele não tinha feito nada para merecer aquele cargo, mas ela explica para ele que por conta da linhagem, algumas pessoas são coroadas antes mesmo de iniciarem na academia. E ela fala que a mesma coisa havia acontecido com os pais dele. No entanto, ela confessa que algumas pessoas seriam até mesmo capazes de arrancar vidas para conseguirem um reconhecimento como aquele. Em seguida, Nono diz que vai fazer tudo o que Minfei quiser, e que ela será a sua subordinada pessoal, e que com isso ela vai guiá-lo com todo o conhecimento que tinha adquirido naqueles anos de estudo dentro da academia. E como nem em seus maiores sonhos Minfei pensou que poderia ter uma assistente pessoal como aquela, ele simplesmente aceita de bom grado a proposta de Nono. Em seguida, o sistema salva todas as informações de Minfei, e além de fazer isso, Eva também notifica todos os alunos da Academia Castel sobre o ingresso de Minfei na academia. Nos dias seguintes, vemos Minfei se preparando para sua mudança para a Academia Castel. Quando chega o grande dia de ir para a academia, ele vai até a estação que lhe haviam indicado, só que quando ele chega lá, ele não encontra o seu local de partida, e ele então decide perguntar a um guarda sobre a linha que levava para a Academia Castel. Porém, o oficial do aeroporto responde que aquela linha simplesmente não existia. E além disso, ele olha para Minfei como se ele fosse um verdadeiro mendigo. Minfei fica ofendido com aquilo, mas então ele olha em volta, até que algum tempo depois ele conhece um garoto de cabelos prateados chamado Finger. O problema é que esse garoto simplesmente é tão quebrado quanto o Minfei, e por conta disso ele chega literalmente a pedir dinheiro emprestado para o Minfei. Nesse momento ele olha para as mãos dele e percebe o cartão da Academia Castel. Ele então pergunta se ele era um aluno daquela academia também, e logo ele mostra ao protagonista um cartão semelhante. Finger então revela a Minfei que ele era veterano de Minfei na academia, e dessa forma o Finger pega o dinheiro de Minfei só por diversão. Mais tarde naquela noite os dois se sentam juntos, e Finger revela para Minfei que ele está no 8º ano, sendo que normalmente um aluno se formava na academia entre 4 ou 5 anos. Porém, ele teve que repetir uma mesma série 4 vezes por ser simplesmente muito incrível. Os dois então se sentam na estação de metrô e ficam esperando pela linha que vai levá-los até a academia. E enquanto eles estão ali, Finger explica que a academia fica escondida em um vale, e que aquela era a única maneira que eles tinham para chegar até ela. A não ser, é claro, que você tenha um jato particular ou a permissão do diretor para entrar no território. Os dois ficam esperando ali até mais ou menos meia-noite, quando eles acabam adormecendo. E nesse momento, Minfei tem um sonho onde ele se encontra em guerra com pessoas correndo em fileiras. Nesse momento ele acorda e então ele vê uma grande lua do lado de fora da janela da estação. Dessa forma, Minfei vê um garoto sentado ao lado dele no chão, e de repente o garoto olha para ele e fala com ele como se ele soubesse quem é Minfei. Misteriosamente o garoto chama Minfei de irmão, e em seguida Minfei acorda novamente. Nesse momento Finger também acorda, e ele diz que finalmente chegou a hora deles partirem para a academia. Os dois então seguem para embarcar no trem, e quando eles chegam lá, Finger encontra com o condutor do trem. O condutor então diz que não esperava ver a cara de Finger mais uma vez, afinal de contas, depois de tantos anos já era para Finger até estar formado na academia. Porém, logo Finger explica ao condutor que ele tinha repetido de ano mais uma vez, e que agora ele havia sido rebaixado do Rank A para o Rank F. Em seguida, Minfei também se aproxima do condutor, e ele então se apresenta dizendo seu nome para ele, e após ouvir o nome de Minfei, o condutor começa a surtar. Ele pergunta se Minfei era o novo estudante de classe S, e nessa hora ele também pergunta por que o professor não tinha ido buscar Minfei de jatinho para levá-lo até a academia. E assim Finger, que até então não sabia o nome real de Minfei, fica surpreso e também começa a surtar depois de descobrir que ele tinha pegado o dinheiro de um Rank S. Depois disso, eles finalmente embarcam no trem, e os alunos então trocam de uniforme, e instantes depois o professor aparece para pedir que Minfei assine a sua matrícula, onde ele também concordava por escrito sobre os riscos que ele poderia correr dentro da academia. Depois disso, o professor começa a explicar que na Academia Castel eles estudavam sobre dragões, e ele então pergunta a Minfei sobre a sua opinião sobre dragões. E Minfei responde ao professor que dragões eram criaturas lendárias que faziam parte de mitos e histórias. Porém, o professor diz pra ele que na verdade dragões eram reais, e que eles já estavam em guerra contra os humanos há muito tempo, só que pessoas normais não sabiam sobre isso.
Porém, na Academia Castel eles estudavam sobre maneiras de derrotar esses dragões, para que assim eles pudessem manter a humanidade segura. E Minfei, depois de ouvir as palavras do professor, simplesmente pensa que aquele velho só pode ser um completo maluco, e que ele provavelmente estava precisando de um médico. Mas misteriosamente depois disso Minfei acaba desmaiando, e ele então tem um sonho com o mesmo garoto de antes, onde esse garoto conta pra ele sobre os dragões. O garoto então mostra ao protagonista uma cena onde ele vê um dragão real no topo de um pico cheio de gelo, e ele explica que muito tempo antes um humano havia conseguido derrotar o rei dos dragões, e que com isso esse humano teria se tornado o primeiro imperador. E o garoto diz que foi por conta desse herói humano que a civilização tinha conseguido avançar tanto. E misteriosamente, após dizer essas palavras para Minfei, o garoto simplesmente desaparece e então Minfei volta para si. Agora Minfei está assustado e ele pensa que talvez ele que seja o louco. Depois disso, um funcionário do professor aparece carregando 2 caixas. E o professor então diz que em seus 40 anos de carreira, Minfei era apenas a segunda pessoa que ele conhecia a fazer parte do Rank S. E infelizmente o primeiro já não estava mais vivo há algum tempo. Na sequência eles abrem a primeira caixa e mostram para Minfei uma escama de dragão. Eles pedem então para que ele tente atirar nela com uma arma. Minfei obedece e quando ele tenta fazer isso ele percebe que a escama de dragão é tão dura que a bala é simplesmente rebatida depois de se chocar com a escama. Mesmo depois disso, Minfei ainda não está convencido de que dragões são reais. E eles então mostram para Minfei o que está dentro da segunda caixa. E dentro dela, Minfei simplesmente encontra um pequeno dragão adormecido. Ao ver aquilo, ele tem certeza de que está ficando maluco. E ele diz que aquele pequeno dragão não deve passar de uma action figure do Shenlong. Só que pouco depois de ele dizer isso, o dragão então acorda e tenta se libertar da caixa. Ao presenciar isso, Minfei fica muito assustado. Mas felizmente o dragão está bem preso graças à tecnologia de Eva. E segundos depois, a criatura volta a dormir como se nada tivesse acontecido. Agora sim, Minfei finalmente acreditava que dragões eram reais. E o professor então diz a ele que provavelmente o dragão tinha despertado por ele estar reagindo à forte genética de Minfei. Afinal de contas, o protagonista carregava o sangue de um caçador de dragões lendários chamado Andrew. Depois disso, eles finalmente chegam até a academia, onde Minfei entra junto com o professor. E enquanto eles estão andando, Minfei pergunta ao professor por que eles não tinham visto nenhum aluno até aquele momento. E o professor diz que também não entende o motivo disso estar acontecendo. E aí, de repente, sirenes começam a soar no ar. E logo o professor percebe que eles estão sob ataque. Ele então segura Minfei e começa a correr para que eles se escondam atrás de um pilar. E aí, de repente, vários jovens usando ternos vermelhos e pretos começam a surgir de todos os cantos. Logo, os 2 grupos começam a atirar um contra os outros, e assim a academia acaba se transformando em uma zona de guerra. Durante a batalha, o professor acaba sendo atingido, e por conta disso ele acaba caindo logo no começo da luta. Mas a guerra continua, até que resta apenas uma mulher e os líderes de cada grupo. Nesse momento, então, os líderes saem a céu aberto e começam a se enfrentar. O primeiro deles é o líder do conselho estudantil chamado César, enquanto o outro é Zihan, o presidente da sociedade Lionheart. Os dois ficam travando uma batalha insana enquanto Minfei fica assistindo. Até que de repente 2 garotas ficam cara a cara com ele, e logo Minfei descobre que a garota do time vermelho era Nono. Ela então pede para Minfei se abaixar, e depois que ele faz isso, ela então dispara na garota que estava atrás dele. Só que infelizmente Nono acaba sendo atingida primeiro, e dessa forma o time preto acaba sendo o vencedor daquilo. Só que aí algo misterioso acontece. Minfei de repente desperta uma espécie de ultra instinto, após ver mais uma vez o jovem que tem aparecido em seus sonhos, e assim juntos eles conseguem atirar na garota que restou e também nos outros 2 líderes que estavam de pé. E o detalhe é que Minfei faz isso sem nunca ter tido nenhuma aula sobre caçadores de dragão. Em seguida, Minfei se senta ao lado do pilar e recupera sua consciência. Na sequência, um grande grupo de enfermeiros e de médicos chega ao local para tratar todos. Em seguida, um homem careca de terno preto também entra e ele começa a reclamar sobre o desperdício de dinheiro que os alunos tinham feito com aquele evento. Instantes depois, então, o professor acorda como se nada tivesse acontecido e ele explica que aquilo tinha sido apenas uma simulação de combate e que em situações como aquelas eles utilizavam balas de tinta anestésica que marcavam seus alvos e os colocavam para dormir sem realmente machucá-los. Porém, logo depois disso ele volta a dormir devido à explosão de outra bala em seu peito enquanto ele explicava a função dela para Minfei. Em seguida entendemos que o careca que tinha entrado por último, na
Na verdade, era o professor responsável pelas finanças e pela disciplina dentro da academia. Sendo assim, ele liga para o diretor da academia para reclamar da bagunça que os alunos tinham feito, porém o diretor manda o careca deixar de ser chato e relaxar um pouco, o que deixa todos os alunos presentes bem felizes e então eles começam a comemorar. Em seguida, enquanto ainda está ao telefone, o diretor pergunta se Minfei está junto com o careca. Logo vemos que o simples fato do diretor perguntar por Minfei acaba sendo o suficiente para que todos os alunos ao redor olhem para Minfei com muita inveja. Afinal de contas, ele já chegou na escola chamando muita atenção. Depois disso, Minfei é enviado finalmente ao seu dormitório, onde ele se surpreende ao ver um quarto aconchegante e grande o suficiente para 2 pessoas, e por acaso o companheiro de Minfei vai ser ninguém menos do que o Finger. A única coisa que eu achei estranha no quarto é que tem uma banheira no meio dele. Então eu me pergunto como que os dois vão conseguir tomar um banho em paz ali. Mas enfim, depois disso, Finger leva Minfei para conhecer um pouco mais da academia e ele apresenta os diferentes prédios que fazem parte do complexo da academia. E enquanto eles caminham, Finger explica que dentro do terreno da escola, ninguém podia usar a linguagem espiritual graças ao professor que morava na torre de vigia. Isso porque ele bloqueava essas habilidades utilizando uma espécie de barreira ao redor de toda a escola. Os dois então seguem andando e Finger leva Minfei até uma sala onde os alunos podem utilizar a tal linguagem espiritual, e lá ele explica a Minfei que esse tipo de linguagem é um poder que vem da ressonância da linguagem do dragão com a linhagem do dragão. Basicamente, para dominar essa habilidade, você tem que ter o sangue de um mago e você também precisa saber como conjurar feitiços. Em seguida, eles se deparam com alguns alunos que estão praticando a linguagem espiritual, até que de repente um dos alunos perde o controle sobre o espírito da água que ele está conjurando. E isso poderia ter virado um grande problema, mas felizmente outro aluno o congela e assim consegue salvar todos. Enquanto isso, em algum lugar dentro de uma aeronave, o diretor da academia está tomando uma bebida com seu amigo chamado Mance, e ele pergunta a ele sobre os alunos durante a última era do Grande Rei Dragão, ao que ele responde que ao invés de soldados, dessa vez ele desejava produzir verdadeiros gênios que pudessem levar a humanidade até uma nova era de paz, onde eles não precisariam se preocupar com a ameaça dos dragões. E ele então diz que para isso ele mesmo está disposto a treinar Minfei. Depois disso, os dois seguem conversando sobre uma missão secreta que eles estão prestes a começar, e enquanto isso a aeronave deles continua em direção ao seu destino. Em seguida, a cena retorna para a academia, onde vemos o professor Guderian se aproximar de Minfei. O professor diz que em breve Minfei vai ter o seu primeiro exame como um membro da academia. Porém, antes desse exame, ele gostaria de testar uma coisa com Minfei. O professor então pega uma caixa de música onde tem a gravação do som do Imperador Dragão Negro, e ele explica para Minfei que as pessoas que tinham o sangue de dragão normalmente despertavam os seus poderes de linhagem após ouvirem o rugido do dragão. Porém, também era muito comum que algumas pessoas começassem a alucinar após ouvir o som. Após esses avisos, o professor finalmente toca a gravação, e ele então pergunta se Minfei tinha sentido alguma coisa ou visto algo em sua mente. E para a surpresa do professor, Minfei diz que não sentiu nada além de sono. O professor fica chocado ao saber daquilo, pois devido à linhagem de Rank S de Minfei, ele deveria ter pelo menos tido alguma reação àquele som. Em seguida, o professor sai correndo do quarto desesperado e vai em direção à biblioteca, onde ele encontra o professor Careca também. Os dois juntos então começam a estudar os registros antigos, e assim eles chegam à conclusão que Minfei poderia ser alguém do nível do próprio Imperador e que provavelmente ele não tinha reagido ao som do Dragão Negro por conta da sua linhagem estar ligada ao Dragão Branco. No entanto, isso complica um pouco as coisas, e por conta disso o professor Guderian decide manter aquilo em segredo, para assim evitar que o seu aluno seja enviado para um laboratório para ser feito de cobaia. Quando o dia seguinte chega, todos os novos alunos têm o seu primeiro exame na academia, e durante esse exame Minfei apenas trapaceia e copia todas as respostas de Finger. Afinal de contas, Finger já tinha repetido de ano várias vezes, então ele provavelmente deveria saber as respostas. Em seguida, Minfei adormece e acaba tendo mais um sonho com o seu irmão misterioso. Agora ele sabe que o nome do seu irmão é Ming, e mais tarde, quando a noite chega, Minfei de repente escuta um sino e mais uma vez ele tem um sonho com Ming. E para sua surpresa, nesse sono o garoto diz a ele que aquele barulho que ele tinha escutado era na verdade o som do sino da morte, e sempre que ele toca alguém está prestes a morrer. Após saber disso, Minfei fica bem preocupado, mas ele então se lembra de como o Nono o encontrou no telhado, e ele então
então diz que quer ter a mesma habilidade de utilizar o mapa aberto assim como ela fazia, pois dessa forma ele poderia ficar de olho em tudo o que estava acontecendo. Ming ajuda Minfei a ter esse mapa utilizando um feitiço, e em seguida Minfei acorda com Finger chamando por ele e dizendo que o alarme de emergência da escola tinha sido disparado. Por conta disso, os estudantes se reúnem na sala de reuniões da escola, onde os professores dizem a eles que durante uma missão, eles haviam acabado de encontrar o palácio do Rei Dragão de Bronze. Só que nessa missão, 2 membros do conselho tinham ficado presos, e ao que tudo indicava, o palácio desse Rei Dragão era móvel. E por ele estar mudando continuamente de localização, a fuga dos membros do conselho estava realmente complicada. Os professores então mostram aos estudantes algumas fotos de escrita de dragão que eles tinham encontrado no palácio, e eles pedem para que eles tentem decodificá-las, pois ali pode ter alguma informação sobre a saída. Na sequência, os professores dizem que eles têm apenas 20 minutos, e por conta disso eles estavam buscando a ajuda de todo mundo que eles conheciam. Sendo assim, logo todos estão tentando começar a desvendar o código, e enquanto todos estão trabalhando duro, Minfei está olhando para os lados completamente perdido. No entanto, ele se sente realmente mal por estar sendo inútil enquanto todos estão tentando tanto. Logo ele então se lembra do mapa aberto que tinha recebido de Ming em seus sonhos, e ele então utiliza esse mapa para descobrir a chave para sair do palácio. Graças a isso, os professores conseguem enviar essas informações para o palácio, e eles então conseguem encontrar uma saída para os membros do conselho que estavam presos. No entanto, agora eles tinham outro problema, pois o Palácio do Dragão ficava no fundo do mar, e agora eles não tinham oxigênio para conseguir retornar. Nesse momento, vemos que os membros do conselho que estão no palácio eram justamente os examinadores que tinham feito a entrevista com Minfei para que ele entrasse na academia. Os dois fazem de tudo para chegar até a superfície e entregar um casulo que eles tinham recuperado no palácio, porém no caminho eles acabam sendo atacados por um dos servos do Rei Dragão, que é simplesmente um dragão marinho gigantesco, e infelizmente devido a isso os dois acabam perdendo suas vidas no ataque. Mas pelo menos eles conseguiram cumprir a sua missão de entregar o casulo em segurança. No entanto, o dragão marinho deseja retomar o casulo de qualquer forma. Sendo assim, ele não para de atacar e no processo ele acerta um golpe mortal em Mance, conseguindo perfurar o estômago do homem. Só que Mance, como um bom comandante, se aproveita dessa brecha para esmagar o dragão marinho com sua nave. Um tempo depois, o diretor então aparece no telão da escola e diz para eles que apesar de eles terem tido alguns imprevistos, a missão deles dentro do palácio tinha sido um sucesso. E para a surpresa de Minfei, o diretor faz um agradecimento especial a ele, pois sem a ajuda dele eles não teriam conseguido encontrar a saída para recuperar o casulo. Isso faz com que todos os alunos dentro do salão comecem a saudar Minfei. Mais uma vez, Minfei se tornou o centro das atenções. Inclusive, pouco tempo depois, o aluno celebridade chamado Zihan aparece e convida Minfei para fazer parte da sua sociedade Leonheart, oferecendo que Minfei se torne o líder da organização depois dele. No entanto, Minfei recusa a proposta e diz que não tem interesse em se juntar a nenhum grupo naquele momento. Após isso, Minfei recebe um convite de Nono para ir até uma festa do conselho estudantil, onde o presidente César tenta também recrutá-lo para se juntar a ele. Só que Minfei também recusa a proposta dele. A verdade é que se não fosse pela presença de Nono e a insistência de Finger, Minfei provavelmente nem iria até a festa. Só que ele decide ir, e quando ele chega lá, ele descobre que Nono é noiva de César, e que ele na verdade era o herdeiro de uma família muito poderosa. Inclusive, aquela festa em que eles estavam tinha sido organizada por César para comemorar o aniversário de Nono. Nessa hora, parecia que Minfei e Finger iam ficar sobrando na festa. Porém, de repente, uma garota loira que Minfei estava de olho já há algum tempo, se aproxima dele e eles então passam um tempo dançando juntos. Ao fim da festa, César tenta mais uma vez convidar Minfei para se juntar ao conselho estudantil, e dessa vez Minfei responde para ele que vai pensar a respeito, e depois disso ele sai para procurar por Nono. Ele encontra a garota procurando por um pouco de ar fresco, e ela então o convida para que eles caminhem juntos até o topo de uma colina. Só que enquanto eles estão ali relaxando, de repente o alarme de segurança da escola começa a tocar de novo. Logo é revelado que existem 13 intrusos na escola, e que esses intrusos provavelmente estariam atrás do casulo que eles tinham recuperado na última missão. Para se defenderem desse
esse grupo de intrusos. César e Zihan colocam os seus seguidores em formação e logo eles conseguem capturar 7 dos 13 infiltrados. Eles interrogam os capturados, porém nenhum deles revela qual é a identidade de seu líder. Em seguida, vemos que 4 dos intrusos se infiltram na casa de César para mantê-lo ocupado, enquanto uma garota loira é enviada para lidar com Zihan. E além deles, o intruso que parece ser o mais bobo de todos é enviado para tentar recuperar o casulo. Instantes depois, descobrimos que o líder dos invasores na verdade é uma mulher chamada Mai, que por acaso era a irmã da última garota que havia morrido na missão anterior, só que ela diz que ela não tem nada a ver com a sua irmã. Ela apenas está ali para cumprir a missão que tinha recebido do seu contratante. E como eles imaginavam, essa missão era recuperar o casulo. E nesse momento, César se revela como sendo um mago realmente habilidoso, pois logo ele conjura um feitiço que derruba todos os intrusos com exceção de Mai. E logo César percebe que Mai vai ser uma oponente complicada, pois ela possui a habilidade de esconder os seus movimentos, e além disso ela também podia utilizar super velocidade para desferir golpes. Basicamente ela tinha um ataque perfeito. No fim das contas, a batalha deles acaba empatada. Por outro lado, Zihan é revelado como tendo uma das linhagens mais puras entre os alunos ao lado de Minfei. A linhagem espiritual dele é muito poderosa e ela é chamada de Chamas do Rei Dragão. Essa habilidade permite que Zihan incendeie qualquer coisa e controle as chamas. Porém, nessa batalha, a garota loira com quem ele está lutando também tem essa mesma habilidade. Então os dois estão travando literalmente uma batalha de chamas. Enquanto isso, vemos que o invasor mais bobo finalmente está conseguindo chegar até a câmara subterrânea onde a Ya reside. E graças às informações que ele consegue dela, ele então consegue chegar até as instalações de pesquisa onde está localizado o casulo. Mas esse cara é tão desprovido de inteligência que mesmo tendo todas as informações, durante o caminho ele acaba perdendo seu celular. Ainda assim, no final ele consegue encontrar o caminho e furtivamente ele se infiltra na instalação onde ele vê o diretor exibindo o casulo para alguns pesquisadores. Todos ali estão observando que existe uma rachadura no casulo, e isso provavelmente indicava que o casulo estava prestes a se chocar, e isso deixava todos com muito medo do que poderia sair dali. Em seguida, enquanto o diretor acompanha todos os cientistas para fora, o infiltrado bobalhão vai se metendo mais para dentro do laboratório, onde ele tira fotos do casulo e decide que vai desvendar o caso sozinho. Ele estava planejando roubar o casulo sozinho para assim receber toda a recompensa. Só que no final, antes que ele possa fazer qualquer coisa, só de ele se aproximar do casulo ele começa a ter algumas ilusões agonizantes. Então ele apenas pega as fotos que ele tinha tirado e tenta se retirar dali. Porém, para a surpresa de todos, de repente uma figura sombria aparece atrás dele. E ela simplesmente quebra o selo e então alimenta o casulo com um pouco de seu sangue, libertando dessa forma o lendário Rei Dragão. Esse dragão era um dos mais poderosos que existia e ele se chamava Constantine. Enquanto isso, de volta para a academia, vemos que a luta de César e de Mai continua empatada. E de repente eles são atingidos por uma explosão enorme que os empurra para longe, deixando também toda aquela área sem eletricidade. Os dois então se aproximam para ver o que tinha acontecido e assim eles se deparam com pegadas de fogo que estão espalhadas pelo chão. Logo eles imaginam que isso poderia ser obra de Zihan e da garota loira. E o mais legal de tudo é que enquanto todos estão lutando para salvar as suas vidas, enquanto isso, Minfei está dirigindo um belo carro conversível para se encontrar com Nono. E agora o protagonista está descobrindo que está começando a gostar de Nono. Em seguida, ele tem uma visão com Ming, e então conta para ele que ele pode ajudá-la a conquistar o coração dela. E Ming revela que se Minfei quer conquistar a garota, ele precisa parar de ser um covarde e tem que dar um presente de aniversário para ela. Sendo assim, Minfei decide que vai entregar algumas flores para Nono. E Ming garante para ele que ele vai fazer com que o resto aconteça. Em seguida, vemos Minfei sentado à beira de um lago junto com Nono. A garota então diz a Minfei que quer que ele se junte ao conselho estudantil, pois dessa forma eles vão poder passar mais tempo juntos. Minfei pensa sobre aquilo e então pergunta para Nono a respeito da relação dela com César. E ela responde para ele que o casamento deles era apenas político, mas que no final de tudo ela tinha os seus próprios desejos. Após isso, eles mudam de assunto e então Minfei confessa a ela que sabia que a examinadora, que era amiga dela, tinha morrido na última missão. No entanto, Nono diz que além dela, ela também tinha perdido seu mentor, Mance. Porém, essas baixas tinham sido mantidas em segredo dos alunos por algum motivo. Nesse momento, um clima de velório toma conta dos dois. E Minfei então decide pedir para que Ming faça alguma coisa. E nesse momento, a sua versão em miniatura começa a acender
acender as luzes do carro e também coloca uma música bem fofa para tocar. E como se isso não bastasse, para animar, fogos de artifícios começam a explodir no céu. E logo o Nono percebeu que os fogos no céu formaram uma mensagem para ela, desejando um feliz aniversário. E Ming escreveu essa mensagem de uma forma que apenas a mãe de Nono costumava falar com ela. Por conta disso, logo a garota acaba se emocionando muito. Nesse momento, Minfei descobre que a mãe de Nono também tinha partido, e ele entende que tinha sido por conta disso que ela tinha tentado ajudá-lo desde o começo, pois ela havia se identificado com ele. E assim Minfei decide seguir o seu coração e diz para Nono que vai se juntar a ela no conselho estudantil, pois assim eles não vão mais precisar ficar separados. O clima entre os dois estava começando a ficar bom, mas de repente César manda uma mensagem para Nono, e na mensagem ele diz que a academia está sob ataque. Sendo assim, os dois entram no carro e começam a voltar em direção à academia. Minfei já começa a se desesperar, só que Momo acalma ele dizendo que essas coisas aconteciam, e que provavelmente quando eles chegassem até a academia tudo já estaria sob controle. Depois disso a cena corta e voltamos para o ponto de vista de Zihan. Ele e a garota loira continuam sua batalha de chamas, e nesse momento parece que a garota está com vantagem. Só que por algum motivo ela parece que não quer acabar com Zihan de uma vez. Parece que ela quer apenas atrasá-lo e nada mais. Por outro lado, vemos em seguida o intruso bobalhão. E enquanto os outros estão passando por batalhas épicas, ele está saindo da academia dirigindo uma bicicleta. Até que de repente ele é atingido por trás pelo carro de Minfei. Logo o intruso se aproveita da situação para pegar Minfei como seu refém. E quando os dois garotos ficam cara a cara, Minfei descobre que aquele intruso na verdade era um amigo online dele. E dessa forma os dois começam a conversar como se eles não estivessem em um momento de crise. Até que então o garoto, que se chama Tyler, pede a ajuda de Minfei para que ele o deixe levá-lo como refém só para ele escapar dali. E Minfei então aceita ajudar o seu amigo como se aquilo fosse normal. Nesse momento então os dois escutam algo caindo atrás deles e de repente tudo começa a ficar muito quente. Quando eles se viram para ver o que é, eles dão de cara com um garoto que está coberto de chamas. O cara tá parecendo um zumbi e ele começa a ir na direção dos dois perguntando sobre o seu irmão. Naturalmente, ao ver aquilo, todo mundo começa a fugir desse cara e os alunos desesperadamente começam a tentar acertá-lo. Só que as balas dos alunos derretem antes que elas atinjam o garoto. Ao ver aquilo, os professores então deduzem que aquele garoto só pode ser um rei dragão, mais precisamente o rei dragão de fogo e bronze que havia acabado de sair do casulo. E por conta disso ele podia manipular tanto as chamas quanto o bronze. Mas a verdade é que o garoto tá bem perdido e ele continua andando para frente procurando pelo seu irmão misterioso, enquanto Tyler e Minfei se escondem atrás de um pilar, onde eles eventualmente se encontram com César, Mai e Finger. E por algum motivo todos ali deduzem que o garoto está atrás de Minfei. Eles então tentam se esconder próximos da água, para que assim eles mantenham o garoto em chamas o mais distante possível, enquanto César e Mai tomam a frente e tentam combater o garoto em chamas. Só que enquanto tudo isso está acontecendo, Mai de repente recebe uma ligação do seu contratante que revela para ela que aquele garoto em chamas na verdade era o Rei Dragão Constantino e que ele estava em um estado instável e que se continuasse assim logo o corpo dele se desintegraria. E o resultado disso seria uma explosão tão forte quanto uma bomba atômica. E após receber essa informação, Mai sugere que eles utilizem balas falsas contra o dragão, pois nessas balas não havia metais, e dessa forma o garoto dragão não poderia se alimentar delas. E talvez com as balas falsas eles seriam pelo menos capazes de nocauteá-lo. E bom, como ninguém tinha um plano melhor do que o dela, logo todos então começam a atirar nele com balas de borracha. Com exceção de Minfei e seus amigos que continuam se escondendo como covardes na piscina. E enquanto eles estão ali, Minfei de repente sente que o garoto em chamas vai começar a andar. Ele então avisa isso aos outros dois, e assim todos prendem a respiração para se esconderem em seguida debaixo da água. Só que nessa hora algo muito estranho acontece, pois Minfei prende a sua respiração por um tempo, e assim, quando ele retorna à superfície, ele percebe que agora ele está em outro mundo. E após pensar um tempo sobre isso, Minfei chega à conclusão que aquilo deveria ser como um dos sonhos que ele tinha quando se encontrava com Ming. E logo ele começa a chamar pelo garoto. Só que quando ele sai da água e começa a andar por um vale, ele se depara com um outro garoto que está ali. Minfei então pergunta para ele onde eles estavam, e quando o garoto se vira, Minfei descobre que ele na verdade era
a Constantine. E nesse momento ele diz que tem a impressão que os dois já tinham se encontrado em algum lugar. Em um momento muito estranho, Constantine então começa a cheirar Minfei, até que Ming finalmente aparece para acertar um chute e mandar ele para longe. Depois disso, Minfei realmente acorda e descobre que Constantine realmente estava lá. E agora Finger e Tyler já não estão mais na piscina. Em seguida, o diretor aparece ali e ele pede para que Minfei o acompanhe. E assim ele leva Minfei para o alto de uma torre, onde o diretor entrega para ele uma arma e uma bala especial para eliminar dragões. E o diretor diz que quer que Minfei faça isso, porque de acordo com ele, apenas alguém com linhagem rara como a de Minfei seria capaz de conseguir eliminar aquele dragão. Qualquer outra pessoa que tentasse utilizar aquela arma acabaria entrando em colapso por não suportar o poder. Depois disso, o diretor vai na frente para tentar criar uma abertura para Minfei, e enquanto isso vemos que Constantine está sendo bombardeado por todos os outros alunos. E de repente o dragão olha para baixo, onde ele enxerga Tyler e Finger, e nesse momento Minfei entende que na verdade Constantine estava atrás de Tyler e não dele. E na sequência a situação fica ainda mais complicada, pois o garoto começa a perder o controle do seu poder e de repente ele se revela na sua verdadeira forma de dragão. Tudo estaria perdido se não fosse pelo diretor, que de repente salta e utiliza sua técnica especial do tempo para assim desacelerar tudo ao redor. E dessa forma o diretor abre a brecha que Minfei precisava para conseguir atirar contra o dragão. Minfei entende o sinal e mesmo muito nervoso ele atira. E graças à ajuda de Ming ele consegue então anular os poderes do dragão. E agora, como os poderes do dragão estavam anulados, o diretor então pede para que todos atirem nele com balas de verdade, para que agora eles acabem com o dragão de uma vez por todas. Nesse momento vemos que Tyler está numa zona de risco, porém Constantine logo vai até ele e começa a cobrir Tyler. Ele bloqueia todas as balas e começa a dizer que Tyler é seu irmão. Só que Tyler não entende nada do que está acontecendo e ele então começa a correr para a floresta. Até que no caminho ele começa a ter visões de uma vida anterior, onde ele finalmente se lembra que ele na verdade era o Rei Dragão de Fogo e Bronze. O seu nome verdadeiro era Morton e ele realmente era irmão de Constantine. Só que agora já era tarde e Tyler então viu o seu irmão perder a vida bem diante de seus olhos. Furioso, ele agora volta para o palácio subaquático, onde ele recupera suas forças e desperta novamente o seu servo, o dragão marinho. E depois disso a cena volta para o diretor, que está dizendo que aquele era o momento perfeito para eles derrotarem Morton para sempre, pois como ele tinha acabado de acordar, ele ainda não tinha recuperado todas as suas forças. Tendo isso em mente, eles então planejam um ataque ao palácio para assim acabar com ele de uma vez por todas. E logo uma equipe é formada composta por César, Nono, Minfei e a Luna Loira de antes. Inicialmente Minfei não quer fazer aquilo pois ele tem consideração por Tyler, mas então o Nono diz para Minfei que aquilo era necessário. E como ele não conseguia dizer não para a garota, ele então aceitou. E em seguida Minfei começa um treinamento com os outros membros de sua equipe para se preparar. Eles treinam juntos por algum tempo e depois eles embarcam em uma aeronave, onde eles partem todos juntos para o Palácio do Rei Dragão. Logo eles definem a estratégia e é decidido que Nono e Minfei vão ser os escolhidos para descer e explorar a área do palácio. De acordo com eles, isso deveria ser tranquilo, pois na teoria, naquele momento, Morton deveria estar hibernando devido ao seu despertar imaturo. Enfim, quando Nono e Minfei descem, eles começam a fazer o mesmo trajeto que os antigos examinadores tinham feito. E algum tempo depois de explorarem o local, eles finalmente chegam até a Câmara do Rei Dragão. E após explorarem um pouco, eles percebem que aquele lugar era o quarto onde ele provavelmente vivia com seu irmão mais novo, Constantine. E enquanto estão ali, eles coletam algumas coisas para fazerem pesquisa, e depois disso eles começam a retornar para a superfície. Só que quando eles começam a fazer isso, de repente as coisas começam a mudar. Várias armadilhas surgem e uma corrida contra o tempo até que eles fiquem sem oxigênio é iniciada. Exatamente da mesma forma que havia acontecido antes com os outros examinadores. E enquanto eles estão tentando buscar pela saída, no caminho eles encontram o corpo de Yu segurando um livro enorme. Mesmo sem saber o que é, eles pegam aquele livro e eventualmente enquanto eles estão saindo, o equipamento de mergulho de Minfei fica todo destruído. Por conta disso, Nono entrega para Minfei o seu equipamento e garante a ele que pode fazer o caminho por conta própria.
Sendo assim, eles começam juntos a nadar para cima. E enquanto isso, vemos que a aeronave deles está sendo atacada. E dessa vez o dragão marinho conseguiu destruir um dos motores dela. César assume o controle naquela situação caótica e ele então ordena que eles fujam do dragão marinho. Só que não importa o que eles façam, o dragão marinho continua atrás deles. Eles então acabam sendo levados em direção a um penhasco, justamente onde Morton está, e Morton então pula em cima do dragão marinho e começa a utilizar os seus poderes para se combinar com ele, basicamente se transformando em um Digimon enorme. E em seguida, Morton começa a perseguir o dirigível para tentar derrubá-los. César está fazendo de tudo para tentar derrubá-lo, porém ele não consegue. Mas logo ele fica surpreso ao descobrir que Zihan também estava ali. Graças à sua habilidade de foice, Zihan tinha conseguido chegar até eles. E o melhor de tudo é que ele tem um plano para distrair Morton. Eles então bolam uma estratégia para distrair o Morton, para que eles então acertem o dragão com um golpe surpresa de Zihan. Dessa forma, quando as habilidades deles colidirem, uma enorme explosão aconteceria, cegando qualquer um que olhasse na direção dela. E então eles se aproveitariam desse momento para assim lançar um míssil especial contra Norton para realmente destruí-lo. E após definirem essa estratégia, eles então jogam uma cápsula de resgate para trazer Minfei e Nono de volta, e logo na sequência eles já começam o seu ataque. Para isso, César coloca uma venda em seus olhos e ativa sua habilidade de mirar no dragão. No entanto, a criatura consegue desviar de todas as balas dele. Porém, César imaginou que aquilo aconteceria. E ele então libera sua técnica para assim revelar Zihan, que de surpresa ataca Morton de cima com suas chamas do rei. O Morton então rebate aquele ataque respondendo com outro ataque similar, e assim, conforme previsto no plano deles, uma explosão acontece. E ela momentaneamente cega todos com exceção de César, que está com a venda. César então ordena que a garota loira solte o míssil, e dessa forma o míssil atinge o corpo real de Morton, que é então derrotado e enviado para as profundezas do oceano. Depois disso, a cena volta para Minfei e Nono, que finalmente encontram a cápsula de fuga, e para a surpresa de Minfei, de repente Nono empurra ele para dentro da cápsula, enquanto ela fica trancada para o lado de fora. Porém, logo Minfei vê o corpo do dragão se afundando, e enquanto ele faz isso, ele perfura o peito dela com seus ferrões. E ao ver a sua garota amada sofrendo bem diante de seus olhos, Minfei então começa a ter um ataque de fúria. Nesse momento, então, Minfei desperta em outra dimensão, onde ele encontra Ming mais uma vez, e Ming diz a ele que eles podem fazer um pacto onde ele vai conceder 4 desejos de Minfei, e com isso ele poderia salvar Nono e também derrotar o Rei Dragão. Só que em troca de fazer isso, ele diz que quer ter o direito de possuir a vida de Minfei, caso ele alguma vez se sinta solitário. E como Minfei não quer perder Nono de nenhum jeito, ele aceita os termos de Mings e utiliza o seu poder para ganhar habilidades overpowers. Agora ele se torna capaz de utilizar todas as línguas espirituais que existiam. Com isso, ele consegue aumentar todos os seus status, e Ming também conta para ele sobre o livro que ele estava segurando. E ele diz que na verdade aquele livro era um recipiente para 7 armas conhecidas como 7 pecados capitais, que justamente haviam sido criados pelo Morton para que ele destruísse a humanidade. E essa era toda a informação que Minfei precisava para derrotar o Dragão Rei. Em seguida, Minfei volta para a realidade e sai da cápsula para salvar Nono. E agora, graças às suas novas habilidades, ele pode até mesmo respirar debaixo da água. Ele destrói o espinho que está dentro do estômago de Nono e também cura o ferimento dela. Em seguida, ele coloca a garota na cápsula e manda ela de volta para a superfície para que ele então enfrente Norton. O Rei Dragão está enfurecido, mas logo Minfei utiliza o seu bloqueio espiritual para selar todas as técnicas dele. E ele então libera os 7 pecados capitais para assim lutar contra o dragão. A batalha deles dura por um bom tempo enquanto eles vão trocando golpes, e eventualmente Morton reconhece a força de Minfei. Sendo assim, ele decide se esconder para tentar surpreender Minfei com um ataque surpresa. Só que isso não funciona, pois Minfei logo ativa sua técnica da foice, e com isso ele consegue descobrir a localização exata de Morton. Ele então vai até o dragão e se prepara para dar o ataque final contra ele. Só que nesse momento, Minfei simplesmente vê o seu amigo Tyler na frente dele. E isso então faz Minfei hesitar e ele deixa de atacar. Porém, Tyler não tem a mesma piedade e logo ele pega Minfei para acabar com ele de uma vez. Felizmente para o protagonista, ele tinha feito o acordo com Ming, e por conta disso, Ming pode assumir o controle dele bem na hora certa, para assim finalizar o Rei Dragão de uma vez por todas. Depois disso, vemos que os estudantes estão resgatando o Nono da cápsula de resgate, e alguns instantes depois a garota de cabelos loiros encontra o corpo de Minfei flutuando, e ela também o resgata. Parecia que tudo estava acabado, mas na verdade Morton ainda tinha suas últimas forças.
Ele se prepara para lançar um último ataque mortal contra eles, porém antes que ele faça isso, Mai atira contra ele a bala matadora de dragões. E aparentemente esse era o único papel dela nessa missão. Mas agora sim eles tinham derrotado Morton para sempre. E depois que toda a confusão acaba, o diretor então chama Min-Fei para uma reunião particular. E o diretor pede para que ele não se sinta mal por ter finalizado Norton, pois fazendo isso Min-Fei salvou a vida de milhões. E o diretor também diz que o plano de César era incrível, porém ele sabia que aquilo não era o suficiente para derrotar o Rei Dragão. Portanto, o diretor diz que sabe que Min-Fei fez alguma coisa para colaborar naquela luta. E ao ouvir aquilo, Min-Fei pensa no contrato que ele havia feito com Ming. Porém, no fim das contas, o diretor diz que não importa o que ele fez, tinha dado certo e era isso que importava. Ao ouvir aquilo, Min-Fei fica aliviado por não ter que contar toda a verdade ao diretor, e em seguida, então, o diretor entrega uma carta para Min-Fei. Quando ele abre a carta, ele tem uma surpresa bem especial. Ele descobre que aquela era uma carta de sua mãe. E na carta ela diz que está muito orgulhosa dele, e que ela não vê a hora para que eles finalmente possam estar juntos. Enquanto lê a carta, Min-Fei começa a chorar e em seguida ele se despede do diretor. Em seguida, Min-Fei se encontra com seus amigos e eles comem um pouco de chocolate. Eles se divertem um pouco e todos estão felizes por estarem vivos. Nono está bem e ela se aproxima de Min-Fei, que fica todo feliz. E depois disso, vemos Min-Fei receber uma espécie de aparelho celular, e quando ele liga esse aparelho, ele vê que tem uma mensagem para ele. Essa mensagem havia sido enviada por Ming, e nessa mensagem ele confirmava o acordo que eles tinham feito para derrotar o Rei Dragão e salvar Nono. E nas mensagens Ming diz que em troca dos poderes que Min-Fei recebeu dele, ele pegou 25% de toda a sua vida. Só que Min-Fei não se preocupa com isso, pois ele sabe que valeu a pena. E Ming também diz que se Min-Fei precisar dele, é só ele utilizar aquele telefone. Mas ele avisa que se ele voltar a utilizar o seu poder, ele vai pegar mais anos da expectativa de vida de Min-Fei. No entanto, Min-Fei não pretende fazer isso. Tudo o que ele quer agora é ter uma vida feliz com seus colegas na academia. Em seguida, a cena corta e o foco muda para o diretor. E assim, na última cena do anime, nós vemos que o diretor tem uma foto de Min-Fei e de Ming. Aparentemente, o diretor deve saber mais sobre eles do que eles imaginam. Enfim, a temporada do anime acaba com esse gancho. Se você assistiu até aqui, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e comenta aí o que você achou desse anime. Enfim, muito em breve eu volto pra mais um vídeo de anime aqui com vocês. Valeu, tchau, tchau. Aliás, eu sei que eu já tinha até me despedido, mas antes de eu ir, eu quero fazer um jogo com vocês. E se você assistiu o vídeo até aqui, deixa um comentário aí qualquer, pode ser uma coisa bem aleatória, sei lá, pudim. Eu quero realmente saber quem assiste o recap até aqui e é só isso. Agora eu vou embora de verdade. Um beijo, tchau, tchau.